Boa noite! Terçou! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma entrevista do programa Business Success, que toda terça-feira traremos aqui a vocês uma pessoa de muito sucesso na sua área de atuação, uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida. E hoje, pessoal, o convidado é top 10. Sensacional! Dono de uma personalidade encantadora. Já vou apresentar ele para vocês. Vamos lá, os aviõezinhos. Todo mundo mandando aviõezinhos. Aviõezinhos, lembram que os algoritmos do nosso Instagram andam muito preguiçoso e ele não manda mais o convite para todo mundo. Então, peço a todos vocês que sejam generosos e mandem aviõezinhos, porque quanto mais pessoas vocês convidarem, mais vocês estarão contribuindo para termos uma sociedade melhor, para termos um desenvolvimento melhor no nosso entorno, e o universo, com certeza, irá retribuir isso em seu favor. Então, vamos lá. Quanto mais aviõezinhos, melhor. E continuamos aquele desafio, né? Se tivermos 100 alunos hoje aqui, 3 presentes serão sorteados. Além desse presente fantástico que eu estou trazendo aqui, que é o convidado top do dia de hoje, vocês vão amar. Vamos lá, pessoal. Mandando coraçõezinhos, joinha, tchauzinho. Chama a turma, vamos energizar nossa sala de aula virtual aqui. Força! Eu sei que nós estamos cheios de estímulos externos aí, estamos cheios de opções de entretenimento, de lazer, mas você que está aqui trabalhando no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, você já é diferente, você será diferenciado já nessa nova retomada do novo normal, como se dizem aí, né? Vamos lá, pessoal, vamos chamando os amigos, sejam generosos, quanto mais generosos vocês forem, mais o universo conspira em seu favor. Vamos lá, terçou, é dia de trabalhar, e isso aqui é sempre ativo, como eu digo para vocês. Mandem suas perguntas, façam seus comentários, nós, na medida do possível, vamos responder todos os comentários aqui online. Nosso convidado, ele é top, ele adora responder perguntas. Aliás, ele vive de responder perguntas. Eu já vou apresentar ele para vocês aí, né? A missão de vida dele é responder perguntas. Vocês já vão entender já já o porquê. E mandem seus comentários. Aliás, já recebi uma série de perguntas aqui, antes mesmo da nossa live começar. Já recebi uma série de perguntas aqui. O nosso convidado hoje não vai faltar material para ele comentar aqui com a gente, né? Muito bem, pessoal. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo mandando os aviõezinhos? Coraçãozinho, coraçãozinho, joinha. Quem está presente, Leila, diz um pouquinho aí. Minha assistente Leila aqui vai contar para a gente quem que já está online. Conta para nós aí, Leila. Daniela, Val, Igor. Fala, Igor, Daniela, Val, sejam todos muito bem-vindos. Manda os aviõezinhos aí, que o pessoal está meio devagar, o algoritmo está devagar. Terça-feira, 19 horas e alguns minutinhos aí, 4 minutos. Muito bem, aviõezinhos, todo mundo pronto? Podemos apresentar nosso convidado, sim ou não? Manda aquele sim com um monte de M no final. Podemos apresentar nosso convidado hoje, sim ou não? Vamos lá, pessoal, ânimo, ânimo na nossa classe virtual. Eu sei que tem um monte de opções por aí, um monte de opções de entretenimento, mas aqui é desenvolvimento. Muito bem. Nós estamos vivendo um momento sem igual na nossa história de vida. Estamos vivendo um momento único, um momento ímpar, um momento nunca vivido por nós, a não ser que você tenha mais de 100 anos de idade, você que está nos assistindo aqui, né? Nunca vivemos um momento como esse, é novidade para todo mundo, e isso está afetando nossa maneira de ser, nossa maneira de viver, nossa maneira de estudar, nossa maneira de trabalhar, nossa maneira de encarar o mundo, de ver o mundo e até mesmo perceber as pessoas que estão ao nosso redor, né? Está sendo um momento de separar o joio do trigo, um momento de misturança, um momento de confiança, de desconfiança, um momento de turbulências, enfim. Estamos vivendo um momento que, ao mesmo tempo que ele é difícil, que ele é único,
também é uma grande oportunidade para nós nos desenvolvermos. Então, se vocês forem estudar os grandes ícones da humanidade, né, eles tiveram seus maiores saltos, seus maiores crescimentos no momento de maior dificuldade. Até mesmo as grandes empresas, as grandes civilizações tiveram seus grandes saltos de desenvolvimento nos momentos de maiores dificuldades. A história mostra isso para a gente. Então, você que está dedicando seu tempo, sua energia, a sua atenção para um programa como esse, que visa transferir conhecimento de bandeja, gratuita, sem custo nenhum para você, você já é especial, você já é diferenciado e você irá retomar esse novo normal, com certeza, na frente dos demais que estão ao seu redor. Nosso convidado de hoje, eu pedi para ele passar o currículo dele resumido, porque se fosse passar inteiro, a gente não teria tempo aqui na 1 hora de conversa, não daria para passar. Então, ele é professor do curso de Relações Internacionais da FACAMP, pesquisador do programa de estudo pós-graduados em Economia Política da PUC São Paulo, autor da editora FTD, comentarista, convidado de Política Internacional da Band News TV. Muito bem, nosso convidado, famoso professor James, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença e por aceitar o convite de estarmos batendo um papo aqui. Zé, muito obrigado, Zé Carlos, pelo convite. É extremamente honroso para mim estar com você. Eu acho que são esses momentos, essas amizades que nascem de situações únicas e que acabam se transformando em fraternidade para que tudo flua muito bem no mundo, né? Então, eu agradeço e agradeço a todos que estão aí acompanhando a gente nesse papo que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, Zé. Com certeza, né? A honra é toda minha, professor. Muito obrigado mesmo pelo aceite do convite. Eu já tinha ouvido falar muito do professor James, né? Eu vou contar como que eu conheci o professor James, né? Eu conheci ele antes mesmo de eu ver quem era ele, né? Minha filha, fazendo o curso de Relações Internacionais na FACAMP, falava muito do tal professor James, que era top, que era o melhor, que era bacana, só elogios. Eu falava, poxa, eu preciso conhecer esse professor James, né? Aí, na colação de grau, no final do ano, eu vi o professor James, vi de longe o professor James fazendo lá o discurso dele, né, para os graduandos, né, na colação de grau, né, um discurso muito bacana. E passou também, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor James, e aí, trabalhando na equipe de um dos meus clientes, que aqui nós temos, eu tenho clientes de todos os setores, inclusive clientes políticos, né? E trabalhando na equipe de um desses clientes, né, visando o desenvolvimento da carreira política dele, quem que eu encontro lá? Né? Nada é por acaso, né? Lei da atração, o universo é redondo, encontro o professor James. Verdade. E realmente dono de uma personalidade assim atraente, dono de uma personalidade única, um cara muito bacana, 100%, gostoso de conversar, e tive a satisfação, né, e com a permissão dele poder apresentá-lo como meu amigo, né, um cara sem espetacular. Tenho honra de te apresentar como meu amigo, né, o professor. Seu mais novo, meu amigo de infância. É isso aí, professor. Muito bem. Como aqui a gente vai falar um pouco aí desses novos desafios, professor, do novo momento que virá aí do pós-pandemia, né? O novo normal, como está dizendo aí na gíria, tanto para as pessoas, como para as empresas, como para as nações, vai ser aí um divisor de águas, de fato, né? Mas antes disso, eu queria também passar um pouco da sua personalidade, da sua carreira, da sua história. Você que é uma pessoa muito bem-sucedida em todas as áreas da vida, atingiu, né, um nível que eu classifico de pessoas bem-sucedidas, compartilhar um pouco da tua história, da sua jornada, até chegar nesse currículo fantástico que você tem, né, suas inspirações. Conta um pouco, compartilha para que a gente possa inspirar esse povo que nos acompanha. Zé, eu sou... filho da década de 80, né?
E os anos 80 foram muito marcantes nesse sentido, porque todas as oportunidades que me foram dadas foram oportunidades extremamente sérias e que eu agarrei com uma máxima força possível. Era um jovem, lógico, a gente comete erros, acertos, mas muito cedo eu percebi que um passo que eu desse, ele era muito importante. E nesse momento é que eu comecei a me dedicar de corpo e alma ao que eu fazia. Eu já fui bancário, né? Fiz estágio na área de meio ambiente, trabalhei com várias atividades e sempre tive a atividade paralela de professor, que depois se transformou, logo em seguida, na atividade principal. E não só como professor, mas da minha própria formação, eu me interesso por gente, eu me interesso por pessoas, eu me interesso por que você tem, por que você veio falar comigo, né? O que acontece que você veio buscar um papo? Por que aquele jovem está procurando ajuda? Por que aquela pessoa? A gente não é o salvador da pátria, mas sempre que aparece uma situação, eu coloquei na minha cabeça, o importante é entender o próximo, né? E ao entender o próximo, eu acho que a gente facilita as coisas. Tem um segundo ponto que eu gosto de destacar, Zé, também, é não se levar muito a sério, né? Porque se a gente se leva muito a sério, os cabelos brancos que já estão aqui já seriam muito maiores, né? E talvez o terceiro ponto mais importante seria se dedicar aos estudos, né? Se dedicar à leitura, separar um tempo para a gente mesmo, né? Que muitas vezes eu faço isso de forma anárquica, confesso, mas na maior parte das vezes eu mergulho mesmo num assunto e gosto de aprender. Então eu acho que fundamentalmente ouvir as pessoas, né? Ouvir as pessoas é muito importante, ouvir elas, e você dar um tempo para você, não se levar muito a sério, né? E gostar de estudar. Estudar é muito importante, estudar é muito enriquecedor. E qualquer estudo, né, Zé? Qualquer coisa que caia na sua frente é importante. E a partir daí eu abracei também com algumas habilidades inerentes, né, da personalidade, mas sempre pensando para frente, né? Sempre tentando olhar para frente. Porque o que ficou para trás ficou. E valorizar, Zé, a cada momento, né? Qualquer conquista ser bem valorizada, né? E saber dosar. O que é realmente importante e o que não é. Se você souber fazer isso, você vai ter mais tranquilidade no seu trabalho. Olhem só, né? Quanta informação numa frase, né? É só a bagagem, a experiência, a vivência pode trazer tanta informação assim numa retórica assim, curta, mas riquíssima em informações, né? Primeiramente, ele fala aqui, né, do propósito. E lá na década de 80, né, o professor identificou seu propósito, a sua missão de vida, a razão pela qual você veio nesse mundo, né? Ouvir, educar, lidar com pessoas. Você sempre gostou de lidar com pessoas. Então é o que eu sempre digo para os meus clientes, né, para os meus alunos também. Primeiro você tem que ter um propósito, e esse propósito tem que ser seu, né? Por que você faz medicina? Ah, porque meu pai acha que é legal. Então manda ele prestar o vestibular, né? Você tem que fazer um propósito seu. Por que você quer fazer medicina? Ah, porque eu amo cuidar de pessoas. Então, aí sim. Então o propósito tem que ser seu e o propósito tem que ser grande, e você tem que amar. Porque quando você ama o que você faz, é o que o professor, né, nos disse, quando você ama o que você faz, você estuda brincando, né? Que usou até o termo anárquico, né? Eu queria até que você explorasse mais com os nossos ouvintes, né? O que seria o termo anárquico. Né? Na verdade é assim, Zé, como você acaba sendo, de certa forma, um generalista às vezes, Sim. E isso tem um lado positivo e um lado negativo, você se interessa por muitas coisas. Mas precisa ter disciplina para estudar. Precisa ter disciplina para se dedicar a algumas coisas. Sim. E a maior parte das vezes eu tento me disciplinar e corro atrás, porque eu gosto. Mas Sim. tem momentos que as coisas são assim. Ah, eu li esse artigo, agora eu vou escrever. Agora eu vou conversar com o Zé. Não tem uma coisa muito tijolo na minha vida, sabe? Sim. Muito assim, fechada. A única coisa fechada são os horários de aula, né? Que eu tenho que estar com os meus alunos, e isso sim acaba se transformando. Se eu estou lendo alguma coisa interessante, eu continuo lendo. Ah, eu não preciso parar a tal hora. Eu tento me esforçar, mas às vezes
essa coisa anárquica, anárquico no sentido bagunçado, né? Que não devia ser essa palavra, devia ser outra, mas nesse sentido bagunçado é que acaba se transformando um pouco no jeito de você aprender. Mas, com o passar do tempo, a gente vai se disciplinando. E isso é fundamental para poder também ter tranquilidade para poder desempenhar. Sim. Eu compartilho e te entendo perfeitamente, porque quando a gente faz o que a gente gosta, né, professor, a gente... o passatempo da gente é estudar aquilo que a gente faz. A diversão da gente é brincar com aquilo que a gente faz. As férias que nós temos é aproveitar para a gente se atualizar naquilo que a gente faz. Isso é quando a gente gosta, né? É verdade. E você sabe que você falou uma coisa que é muito verdade, porque te permite se humanizar, você se humaniza. E, portanto, não é demérito nenhum você esquecer um trabalho. Sabe que, lógico, a gente não quer que aconteça, mas, pô, esqueci um arquivo, esqueci alguma coisa, pede para um aluno te ajudar, na maior humildade, porque você se humaniza, e quando você se humaniza, você esquece um pouco daquela questão do super-homem, sabe? Que eu tenho que saber tudo, eu tenho que entender de tudo. Não, não, não. Humanize-se, sempre humanize-se, e isso permite que você brinque com você mesmo, né? Outra vez, um dia, eu nem lembro qual é a data, mas entrei numa sala errada e comecei a dar aula, né? Os alunos olhando para minha cara assim, e eu falei, meu Deus, acho que eu estou na sala errada. Pô, mas assim, não me penitenciei, perdi 10 minutos eles rindo, eu perdi mais 10 para chegar na outra sala. 10 para descobrir o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. É raro acontecer, confesso, eu sou mais organizado, mas quando acontecem coisas assim, tira de letra, né? O que o pessoal fala, tira de letra. Porque se você tirar de letra, os outros também vão tirar de letra. Vão entender a sua... você é um cara que falha. E eu não gosto quando as pessoas não permitem que o ser humano falhe. Lógico, erros graves, crassos, repetitivos, não devem acontecer. Mas uma falha ou outra, poxa, todo mundo é ser humano. E humanizar-se, eu acho que é o que falta um pouco hoje no mundo, né, Zé? Que bacana ouvir isso, né? E olha só para os nossos internautas, nossos alunos dessa sala virtual, né? Já passamos aí de 20 alunos, parabéns a todos vocês. Eu sei que é uma terça-feira, começo da noite, é horário nobre, tantas opções, né, de entretenimento, diversão, telecine, Netflix e tantas coisas mais. E essas pessoas aqui desejando, ávidos por conhecimento, olha, parabéns a todos vocês. E olha só os ensinamentos de uma pessoa bem-sucedida. Primeiro, brincar consigo, né? Brincar com ele mesmo, brincar com você mesmo. Importante, né? A gente ter esse senso de humor com a gente mesmo, porque isso nos permite errar. Quando a gente não se permite errar, a gente nos permite aprender também, né? Porque fica até com medo de aprender, porque a hora de pôr em prática tem aquele medo de errar e acaba não pondo em prática, então o aprendizado não é utilizado e não serve para nada. Então, o saber levar na esportiva, brincar com você mesmo, isso é muito importante, é um ensinamento fantástico que o professor traz aí, ensinamento de vida para a gente, né? E uma outra coisa muito importante também, que para mim não pode faltar em nenhum profissional de sucesso, aliás, eu acho que não atinge o sucesso em todas as áreas, né, se não tiver a humildade, né? Humildade, como eu sempre digo, não é aquele voto de pobreza, não é vestir roupa rasgada, não é a subserviência, é saber que eu não nasci sabendo, eu não sei tudo e nem nunca vou saber tudo. Mas eu sei coisa que ele não sabe, ele sabe coisa que eu não sei, e juntos, o céu não é o limite para a gente, né? A gente pode chegar a qualquer lugar se unirmos forças. E a questão que está atrelada a isso, a humanização, né? Vivemos um momento que está faltando um pouco de consciência, de humanização para uma faixa, né? Um grupo de pessoas, né, que está mais importando com o seu ego, com suas coisas, ele não está pensando muito no entorno, aquele pensamento sistêmico, né, do que as suas ações podem causar no sistema como um todo. Isso que você lembrou, Zé, é tão rico, é tão forte, porque eu pego exemplos do dia a dia que eu vejo na TV, na internet, e eu acho maravilhoso às vezes, sabe? A palavra humildade, quando eu descobri de onde ela veio, ela fez muito sentido. Vem de humus, né? Então, quem é humilde tem o pé no chão.
Não é o cara que gosta de andar com roupa rasgada, nada disso. Eu quero meu controle remoto, quero as coisas boas. Não tem nada de feio nisso. Isso é Sim, mentira. A gente tem que ser obstinado, sim, mas sim. com o pé no chão, né? Projetar as coisas com o pé no chão. Então vem de humus. Eu lembrei de uma história, enquanto você falava, Zé, que é a história de um técnico de basquete europeu, quando foi inquirido pelo repórter, e o repórter falou assim, pô, você dispensou aquele pivô brasileiro porque ele vai nascer o filho dele no Brasil, ele não vai fazer falta aí na semifinal? O cara ficou indignado, Zé. Ele só não pulou no pescoço do repórter porque não dava. Mas ele falou, Sim. você sabe o que é ter um filho? O que é importante realmente? Um jogo de basquete ou o nascimento do filho dele? Pare de falar besteira, né? Mas ele ganha para isso. Ele ganha para isso, sim, por isso que ele está indo para lá. Porque ele precisa ver aquele filho, faz parte da vida dele. Então, se as pessoas entenderem as coisas que são prioritárias, realmente prioritárias, eu acho que a gente alivia um pouco as nossas obrigações diárias, né? É verdade mesmo. Você me fez lembrar também, né? Há 20 e tantos anos atrás, eu estava liderando um projeto dentro de uma empresa e minha filha estava para nascer. Eu falei 20 e tantos anos para não ficar revelando idade aqui, senão ela vai ficar brava comigo aqui. Ela está nos ouvindo, ela vai ficar brava comigo, né? E eu estava liderando esse projeto e minha filha para nascer. E o dono do empreendimento, o gerente geral do empreendimento, veio me dizer que eu não podia me ausentar para acompanhar o nascimento da minha filha, né? Eu fiquei estarrecido já naquela época com isso, né? E eu falei, olha, meu caro, você tem duas opções, né? De eu faltar no dia que a minha filha nascer e a gente continuar o projeto numa boa, ou você trocar o líder do projeto. A outra opção não existe, né? Não tem outra. Não tem outra. A gente tem que abraçar o que a gente quer, né? Isso Não tem chama-se jeito. valores, né? Isso mais uma experiência, né, de vida que o professor Sim, traz para a gente aqui, que todos nós sim, precisamos conhecer nossos valores. E quando você sim. vai começar a trabalhar com pessoas, com times, empresas, né, conhecer os valores desse time, dessa empresa, porque se os valores internos seus forem antagônicos aos valores da empresa, você não vai ser feliz lá dentro. Então, É. é muito importante olhar isso antes de começar um trabalho, né? Porque esse terreno por onde a gente anda na nossa vida, ele às vezes tem gravetos que você tropeça, às vezes tem pedras que você cai, mas todos eles, se você levar em consideração que fazem parte de uma história, de um crescimento seu, tem que encarar como crescimento pessoal. Não falo da forma monástica, não, sabe, Zé? Eu sou um Sim. monge, vou aprender com tudo que me acontece. Não, perco a paciência sim, sou às vezes ansioso, tenho tudo isso, mas eu tenho consciência, procrastino, eu tenho consciência disso. Essa consciência de você mesmo, ela te dá muitas garantias. Você Sim, ter um autoconhecimento te dá muitas garantias. Só que, ao mesmo tempo, você precisa lutar para corrigir. Já vou avisando a todos. Tem umas que você corrige facilmente e tem outras que, quando você acha que está sanado, elas estão te dominando de novo. O ser humano é indecifrável. Nesse ponto, então, a gente tem que se conhecer. A única coisa que resta. perfeitamente, né? Olha aí, mais um aprendizado de vida, né, do professor compartilhando com a gente aqui. Realmente, né, professor, as pessoas me perguntam, você como mestre em PNL, você como mentor, como mestre em coaching, enfim, você não tem falhas, você não erra, você não fica sem paciência também, você não tem vontade de vez em quando de, né, de dar uns esporros em alguém. O que eu sempre digo, né, eu também sou ser humano, né? O que diferencia um ser humano do outro, né, desde que não haja nenhuma disfunção mental, obviamente, o que diferencia um ser humano do outro é a capacidade de resolver logo os seus problemas internos. É a capacidade de corrigir o mais rápido possível algum curso que está saindo do eixo, né? Então, isso diferencia um ser humano do outro, né? Essa velocidade com a qual você consegue corrigir esses pequenos desvios. Fora isso, somos seres humanos, né, normais, cheios de vontade, cheios de necessidades, também temos medos,
mas a gente vai buscando formas de dominar isso, né? O espírito indomável tem que ser dominado. E é bom você dominar um espírito indomável porque você sente tranquilidade, né? E isso só com a experiência, né, Zé? A gente tem que confessar. Alguns adquirem mais cedo, outros mais tarde. Mas a experiência pesa muito na hora de tomar certas atitudes ou certos movimentos, eu diria, na carreira, que acabam definindo muito os nossos futuros, né? Sim, perfeitamente, né? Então é assim, existem duas maneiras, né, professor, das pessoas que estão aqui nos acompanhando adquirirem conhecimento. Uma delas é na prática, né, na tentativa e erro, dando suas próprias cabeçadas, e outra das alternativas é aprender com a experiência dos outros. Né? Então, se você que parou agora para ouvir aqui, eu tenho experiência, o professor tem uma vasta experiência de vida, de carreira, você que está adquirindo essa experiência, esse conhecimento meu e do professor, vocês podem estar evitando pisar em terrenos arenosos que nós pisamos. Então, se você estudar pessoas que venceram o Prêmio Nobel, se você estudar os grandes ícones da humanidade, se você ler bons livros, né, fazer bons cursos, buscar boas literaturas, nada de esse estudo raso, né, de internet, de redes sociais, né? Embora nós estejamos aqui nesse momento usando uma rede social, mas como eu sempre digo, uma faca é uma faca, ela não é nem boa nem má. Você pode usar para matar alguém ou para passar manteiga no pão. Infelizmente, o que a gente tem visto aí é o pessoal usando aí os recursos das redes sociais mais para matar do que para passar a manteiga no pão, vamos dizer assim. É verdade. Né? Mas você que opta por buscar o conhecimento, estudando pessoas que já chegaram onde você quer chegar, né, você sai na frente dos demais ao seu redor. Né? É uma maneira maravilhosa de você adquirir conhecimento sem ter que cometer os mesmos erros que eu e o professor cometemos, ou o autor daquele livro, best-seller, também tenha cometido. Sim. O caminhar, o eterno caminhar, ele se coloca como, é o devir, né, que eles dizem, ele se coloca como uma coisa um pouco mais complexa, porque muita gente coloca como metas praticamente materiais exclusivamente no seu caminho. Quando, na verdade, a gente tem que olhar para satisfação pessoal, né? Sucesso é satisfação pessoal. Se a parte dessa satisfação pessoal vem do material, que te dá segurança, ela é legítima. Mas o interior das pessoas é muito importante. E isso você saca com o tempo, né? Isso você entende que existem teatro social, existem comportamentos sociais que às vezes não te agradam, mas você precisa participar. A gente vive como refém do nosso tempo. Eu falo para os alunos, e os nossos alunos vão lembrar disso, o Zeitgeist, o espírito do tempo. Nós estamos no melhor momento para entender o espírito do tempo. Nós estamos confinados nas casas, a vida de todos nós mudou de uma certa forma, alguns de nós têm que sair, outros não, mas isso nos obriga a tolerar certas coisas, rever outras e ambicionar outras. Então essa ideia de eu estou tolerando ficar em casa, eu estou revendo algumas posições futuras, e eu estou ambicionando já outras coisas se o mundo realmente mudar como está prometendo, né? Essa possibilidade de não estar, eu quero aquilo, vou correr só atrás daquilo. Não, você vai correr aqui o próximo passo. Fazer objetivos mais curtos, né? Coisas que sejam mais palpáveis, mais humildes, né? No passo a passo, com o pé no chão. Lógico, os sonhos não podem desaparecer. Objetivos e sonhos são coisas muito próximas. E às vezes se confundem. Deixe os sonhos vivos e faça ele ser usado objetivo a objetivo, passo a passo, para você alcançar o sonho, né? Isso é um processo também que a gente aprende de forma dolorosa, com erros e acertos, mas aprende e faz parte do engrandecimento. O importante é que os erros não provoquem muita dor. É isso que a gente tem que fazer. E você foi muito feliz quando você falou isso, Zé. A gente tem que minimizar e ter poder de recuperação rápido. Mas às vezes a vida, infelizmente, provoca
momentos mais difíceis e você tem que conviver com a dor. É a tal da resiliência, né, professor? Exato, exato. É a palavra perfeita. De tanta pancada que a gente toma, o couro já está curtido, né? Pois Isso tem. E tem a hora do botão do pi, né? Que a gente fala também, sim, que sim. também está no pacote. Sim, mas o mais importante é você saber, então, dosar. Dosar e ter autoconhecimento, eu acho que é uma fórmula muito legal. Perfeitamente, né? Eu já tenho algumas perguntas aqui que eu quero estar fazendo, mas eu queria só completar essa questão que também você foi muito feliz, professor, em dizer da questão dos objetivos, né? Nós temos que ter um norte em nossa vida, nós temos que ter sonhos, temos que ter desejos, anseios, objetivos para seguir aquela estrela, aquele norte, mas é óbvio que no meio do caminho nós podemos, né, rever, realinhar, o que não podemos é ficar sem os objetivos. E encarar as dificuldades, não como dificuldades, não como barreiras, mas sim como etapas. São etapas que temos que viver para chegar lá onde nós queremos chegar. Nós temos que olhar para as situações como resultados. Os fracassos não existem, existem apenas resultados. Às vezes os resultados não são aqueles que a gente esperava. Aí, como dizia Albert Einstein, você muda o jeito de fazer, que o resultado muda também. Exato. Então, temos uma pergunta aqui, a Leila vai ler para a gente. Por favor. O professor, o que faz a pessoa que estuda RI, da Val? Pergunta da nossa internauta aí, a Valdirene, né? O que faz o profissional de RI? A carreira de RI no Brasil, ela é muito recente, se consideradas as maiores carreiras acadêmicas que nós temos. Mas ela surgiu na UNB, na Universidade Nacional de Brasília, detectando a falta de um profissional que tivesse a capacidade de entender economia, direito e sociologia ou política de uma forma mais ampla e articulada. Então, a carreira de RI nasceu desse encontro, de um profissional que não fosse só economista e fosse conhecedor de economia, não fosse um advogado, mas conhecesse direito internacional, e não fosse um sociólogo, um politicólogo completo, mas aplicasse as ideias políticas em cima desses contextos, tanto do direito quanto da economia. E assim nasceram os cursos de RI. E o RI, quem é formado em relações internacionais, tem essa vantagem que muitos até há um tempo atrás acreditavam que era uma desvantagem. Porque por não ter um objeto foco, né, um objeto centralizado, as pessoas vai trabalhar com qualquer coisa. Não. Nas áreas internacionais das empresas, das ONGs, das instituições, e automaticamente você pode prestar serviços nos mais diversos departamentos, utilizando esse conhecimento que foi construído na faculdade de uma forma como ferramenta. Eu costumo dizer que a gente se espanta às vezes com nossos alunos, que tem uma capacidade infinita, jovens que estão trabalhando no departamento de engenharia de fábricas na Alemanha, mas nem são engenheiros. O que eles foram fazer lá? Ele gostava de carro. De carro ele começou a estudar onde eram produzidas as peças. Da onde eram produzidas as peças ele se especializou nas cadeias produtivas e foi chamado para trabalhar numa fábrica lá. Então essas coisas demoram tempo, lógico, mas o profissional de RI tem essa capacidade. Que bacana, né? Eu confesso para você que antes da minha filha entrar no curso de RI, como você bem disse, né, um curso recente, né, na nossa história, eu também não sabia exatamente, né, como que funcionava, como que era, né, tudo isso que você acabou de explicar. E eu, automaticamente, por tabela, acabei me apaixonando, né? E falei para ela que se eu tivesse tempo, eu também iria fazer um curso de RI. É verdade, é apaixonante. E é apaixonante. E se nós olharmos para a modernidade e até para o novo normal, que nós vamos tentar falar ainda um pouco hoje, né? O profissional que é multifunção hoje, ele tem muito mais vantagens do que aquele profissional que é muito focado numa única coisa, né? Exato. E esse curso, ele traz essa flexibilidade. E só engatando a pergunta de uma outra cliente minha, que é nessa linha, vai ser o complemento, Luísa, uma cliente minha, já antecipou a pergunta aqui, professor, estava ansiosa por saber a sua resposta. Ela está aí para prestar vestibular esse ano,
e ela quer saber qual é a diferença entre ciências sociais e relações internacionais. Ótimo, muito boa pergunta, Luísa, porque acontece o seguinte, as ciências sociais, elas se dedicam exclusivamente ao estudo de antropologia, política, sociologia na profundidade e algumas variáveis como demografia, arqueologia e outros. As relações internacionais, elas estão num outro campo, ainda das humanidades, mas articulada principalmente nesse tripé que eu havia dito. O direito, né, a economia e a sociologia política em todas as carreiras, em todas as cadeiras do curso de Relações Internacionais. Então, há uma diferença, porque o sociólogo ele não estuda essencialmente a economia como estuda um especialista em relações internacionais. Um sociólogo não estuda essencialmente o direito como estuda um especialista em relações internacionais, o direito internacional no caso, né? Então, essas relações fazem a diferença entre os dois campos. O campo da ciência política no Brasil, ele também está bem valorizado, lógico, porque faltam muitos profissionais de gabarito, né? Eles são, todos que estão no mercado têm muita capacidade, estão nas universidades dando cursos, trabalham em instituições, ONGs, e eu acho que tem espaço para se trabalhar nessa área ainda. Legal. Mais uma pergunta aqui, professor. Como que você está vendo essa decisão aí das universidades em não retomarem mais os cursos presenciais nesse ano? Olha, Zé, com o coração doído, porque a gente vive de contato com os alunos. Eu vou confessar a você que não é fácil você trabalhar online com aqueles que você tanto tem contato, dia a dia, etc. Mas existe um lado que eu acho que todos nós devemos nos conscientizar. A educação, per si, ela é de aglomeração. E numa sala, por mais arejada que seja, por mais ar-condicionado, me parece que até os ares-condicionados estão com um problema, né, no futuro, condenados de certa forma, a gente precisa ter muito cuidado. Então, eu acho uma medida preventiva muito salutar, apesar de dolorosa, e que nos obriga, Zé, a olhar do nosso lado de uma forma resignada, e vocês todos vão nos entender, apreensiva, né? E do lado dos alunos, com as demandas naturais que são deles, né? Sejam elas demandas financeiras, demandas de ocupação de tempo ou outras. Então, é muito, muito sério que todos nós tenhamos calma nos próximos meses. Não tentemos definir as nossas vidas por causa de 120 dias ou de 180 dias. Vamos ter calma mais 6 meses, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou esperançoso que venha uma vacina, um medicamento, que o contágio baixe, mas também a gente tem que estar preparado para idas e vindas, pelo que eu tenho lido. Então é muito melhor a gente não voltar agora para preservar a saúde de todos nós, porque eu ainda não estou, teoricamente, no grupo de risco, mas posso ter uma morbidade. Então, é importante que saibamos que existem cabeças brilhantes desse país que estão no grupo de risco. Você imagina uma universidade X qualquer, para não mencionar o nome, perder 4 ou 5 professores que são chefes de projeto e laboratório? Você conhece essa história melhor do que eu. Sim. Você acaba comprometendo o futuro. Sim. Então é melhor ir com calma, com muita calma. Sim. Eu compartilho da sua opinião, né? Em número, gênero e grau, né? Eu, inclusive, esse meu trabalho que visa o desenvolvimento mental, pessoal e profissional. Quando é o profissional, ainda a gente consegue conduzir bem assim à distância, mas quando a gente está trabalhando as emoções das pessoas, é um pouco mais difícil, né? Porque tem a questão da energia, do sentir, da reação, da fisiologia, um monte de outras observações que eu tenho que fazer e que a distância dificulta um pouco, mas eu compartilho, né? Infelizmente é o que temos para o momento e é prudente que se faça isso, mesmo porque essa questão de grupo de risco aí
é bem relativo, né? Obviamente, a gente vê que acima dos 60 anos são mais atingidos, mas a gente vê, ontem mesmo eu fiquei sabendo de uma pessoa sem doença pré-existente aqui na minha cidade, em Piracicaba, morreu aos 47 anos de idade dessa doença. Então, e estamos vendo aí as pessoas sem paciência e algumas cidades aqui da região de Campinas tendo que dar passinho para trás porque não tiveram paciência, né? Exato. Então, como você bem disse, né? A vida, nós temos aí uma expectativa de 75, 85, sei lá, 95 anos de idade, né? Eu conheço pessoas com mais de 100 anos de idade, o que são aí 120 dias, ou um ano mesmo na vida, né? Eu acho que vale a pena investir nisso, né? É verdade. Zé, eu queria só complementar uma coisa, para que as pessoas entendessem o nosso sentimento, eu não como profissional, mas isso em qualquer área. A gente tem escutado isso e leva na boa. Quando é que vão voltar as aulas? Poxa, a gente está trabalhando, a aula está tendo. É que nós não estamos acostumados a esse tipo de aula. A pergunta certa é quando é que voltam as aulas presenciais? Porque muitos de nós estamos, e você é um mestre nisso, você sabe, tem gente trabalhando 20 horas por dia, Zé. Tem gente dando gás para se adaptar a novas condições, correndo atrás para entender. Hoje mesmo, eu fui dar uma aula, o meu link do Zoom não entrava, eu demorei 20 minutos para achar um link novo, os alunos lá esperando, mas tudo com parcimônia, com calma, com tranquilidade, para entender o outro lado. E quando eu começo a conversar com você, te entendendo, meio caminho já está andado. Com certeza. Então, essa dor, às vezes, o professorado vai carregar e entender que, poxa, a gente está fazendo tudo ainda, né? É uma coisa para se pensar. Sim. E assim, quando nós desenvolvemos essa empatia, né, com as pessoas, como nós desenvolvemos entre nós aqui, representa que temos valores similares, né? Eu me lembro de uma coisa que você falou numa das nossas reuniões aí, você contou que logo que começou essa situação, você... acho que está dando alguma interferência aqui. Logo que começou essa situação, você comentou comigo que você falou para sua esposa que você estaria disponível para atender as pessoas 24 horas por dia. Quem precisasse, você estaria disponível. E eu me identifiquei muito nisso, porque eu falei a mesma coisa para minha esposa antes mesmo de saber que você tinha falado isso. Né? Não, porque é uma situação... extremamente nova, a gente não está entendendo ainda. Zé, nós vamos entender isso, sabe quando? Daqui uns 5 anos. Eu estou chutando. Quando passar tudo, a gente vai olhar para trás e falar, pô, aconteceu isso, aquilo, mudou tal coisa e tal outra coisa. Eu estou no conforto da minha casa. Para a nossa garotada, a gente está à disposição. E quando você se coloca à disposição, eu também tenho disposição de escrever. Fulano, eu estou agora assistindo o jogo aqui, o replay do campeonato. Dá para a gente conversar depois? Eu tenho essa liberdade. Então, essas coisas engrandecem a gente. Quando a gente fala humanizar, é isso. Aí, lógico, a gente tem que tomar cuidado, porque eu sou um cara... Eu tento ser o mais correto possível, Zé. Então, tem algumas coisas que eu carrego na nossa geração, né? Eu não converso com muita gente com câmera aberta, eu não permito isso, porque existem... Você está na minha casa, eu estou na sua casa. Com certeza. Né? Tem muitas coisas que as pessoas não estão notando, né? Hoje de manhã eu falei para os meninos, sejam bem-vindos à minha casa, né? Não é mais a sala de aula, tem que ter essa noção. Então, eu estou te acolhendo, então me acolha também, né? Sim. Bacana, né? Que percepção bacana, né? Obrigado por dividir essa percepção com a gente. Pô, até vou fazer uso dessa percepção. Embora a gente sinta, eu nunca comuniquei isso, né? Eu estou recebendo os meus clientes na minha casa, né? Exato. Por exemplo, agora minha esposa recebeu um telefonema dos primos, né? Que há muito tempo não se falavam e tal. E ela começou a falar. E ela olhou para mim, ela levantou e foi para lá. Então foi isso. Eu achei que tinha tido alguma interferência. Foi exatamente isso. Mas essas coisas, nós estamos à disposição, porque ela também é professora, ela entende perfeitamente. A gente tem noção clara de que os nossos alunos precisam da gente nessa hora. Mais do que eles, nós precisamos deles, não só profissionalmente,
mas principalmente para dar sentido ao que nós estamos fazendo. Tem muita gente que gostaria de ficar assistindo TV o dia inteiro. A gente não é assim. Podem ficar tranquilos. Sim, minha esposa também teve, como minha esposa não é do segmento da educação, né? Ela teve que entender e entendeu muito bem, né? Aceita muito bem. Mas eu, às vezes, é meia-noite, 1h da manhã, eu estou respondendo mensagens. Né? Sim, sim. Vamos adiantar o serviço, né? Exatamente. Então, é o nosso dia a dia, é a nossa missão e eu não estou reclamando. Faço com o maior prazer e tenho certeza que você também, né, professor? Também. Temos mais uma pergunta aqui que a Leila vai ler para a gente aqui. Por favor. Apesar da pandemia, com a situação dessa pandemia, né? Quais os setores que mais devem ter oportunidades de crescimento, em específico para pequenos negócios ou pequenos empreendedores? Sim, eu assim, olhando pelos dados que eu tenho visto, eu venho do comércio internacional para o comércio nacional, né? Sim. Eu acho que o comércio eletrônico vai crescer, o e-commerce vai crescer bastante, novas modalidades de comércio eletrônico vão aparecer, e ao mesmo tempo que o e-commerce deve crescer junto também o setor de tecnologia de informação, TI, seja na base do tecnólogo, né, de ensino médio para cima, o técnico, ensino médio, e o engenheiro graduado também, porque vão precisar de muitos desenvolvedores, né? As ferramentas vão ficar cada vez mais poderosas, e com o advento do 5G, né, que vem aí, eu creio que vai haver uma nova revolução, e esse é um setor que eu acho que vai se pautar muito por isso. Um segundo setor, eu acho que é o setor da sanidade, saúde, né, que vai precisar de novas modalidades, tanto na parte técnica quanto na parte de prestação de serviços. Eu espero, e aí eu falo do fundo do coração, eu espero que o Estado brasileiro entenda o que está acontecendo e todos nós fortalecemos o SUS, né, como uma ferramenta realmente de saúde plena para a nossa população. Então, esses dois segmentos eu acho que vão crescer. E agora a moda, né, que eu falei de saúde, Zé, mas máscara, né, o pessoal está fazendo... EPIs, isso, EPIs. Essas coisas também tendem a crescer bastante. Eu acho que são os dois setores que eu tenho visto que podem gerar mais atividades. Sim. Temos que nos flexibilizar, né? Temos que usar a imaginação. Eu sempre digo que existem dois tipos de imaginação. A imaginação criativa e a imaginação sintética ou associativa, né? A imaginação criativa é aquela que, do nada, você tira um coelho da cartola, né? Você tira uma coisa que ninguém nunca pensou antes. E a sintética é aquela que sintetiza ou junta duas ou mais coisas. Por exemplo, chocolate com amendoim, né? Então, em determinado momento, existia amendoim, existia chocolate, e chegou um gênio lá e juntou os dois, que são os chocolates mais vendidos no mundo. E está cheio de exemplo assim, né? Então, o que eu digo é que nós temos que trabalhar métodos, né? E é uma das coisas que eu faço também para desenvolver a imaginação, porque, inclusive, o problema pessoal, o problema financeiro, o problema empresarial, ele não vai se resolver com dinheiro, né? Se a pessoa está devendo lá 15 mil reais no cartão de crédito, eu dou 15 mil reais para ela, empresto 15 mil reais para ela, e ela não faz mais nada, daqui a um mês ela está devendo 15 de novo no cartão e está devendo para mim. Exato. Então, há necessidade de trabalhar essa imaginação, porque esses problemas todos nós vamos resolver com imaginação, não é com dinheiro, né? Exato. E uma coisa que o professor falou logo no começo da nossa entrevista, do estudar constantemente. O que eu sinto, como eu sou consultor empresarial, uma das maiores dificuldades que eu sinto no empresariado brasileiro, desde a grande empresa até a MEI, é investir no desenvolvimento, investir no conhecimento, né? Então, os empresários costumam dizer, eu vou dar treinamento para os meus funcionários, daí eles ficam bons e eles vão embora. E o que eu sempre digo é, pior do que você treinar e ele ir embora, é você não treinar e ele ficar lá fazendo caca e você tendo prejuízo, né? Perfeito, gênio. Então, obrigado, mas você vê, é uma coisa tão simples que nós vivemos a era do conhecimento, né? Uma outra coisa que a gente sempre fala, né, que 2/3 das profissões que existem hoje, das carreiras que existem hoje,
não existiam na década de 40. Né? E eu acredito que isso vai aumentar muito mais ainda. Eu acho que daqui 5, 10 anos nós vamos ter mais 2/3 que não existem hoje. Né? A coisa é muito rápida. Exato. Então, o empresariado e os profissionais, as pessoas, né? É comum o profissional da empresa dizer para mim assim, se o meu chefe quiser que eu desenvolva, ele tem que pagar, ele tem que me incentivar, ele tem que pagar o curso para mim. E eu falo para ele, mas você vai entregar para o teu chefe o destino profissional seu? Né? Busca conhecimento. Né? Nós vivemos a era do conhecimento, a era que quem tem conhecimento é rico. Né? Nós vivemos várias eras, né, que eu costumo dizer, passamos pela era da fisiologia, né, que o homem vivia de caçar e pescar, depois a era da agricultura, né, de plantar, colher, depois nós tivemos aí de mais ou menos, né, 1750, 1950, a era do capitalismo, né, a Revolução Industrial, mais de 1950, 1960 para cá, nós estamos vivendo a era do conhecimento. Quem tem conhecimento é rico. Então, e como o professor falou, está aí tantos anos de vida acadêmica e tem que continuar estudando, porque o conhecimento ele cresce hoje em dia em PG, né, professor? E não dar conta de tudo é muito bom, porque ao tentar dar conta de tudo, você não dá conta de nada. Exatamente. Então, eu acho que, por exemplo, se você souber as ferramentas por onde pescar as coisas, por onde pesquisar, e isso inclui também, né, Zé, o networking, né? As pessoas que você conhece, a impressão que você deixa, tudo isso faz um pacote que você, com certeza, pode se beneficiar, tanto no sentido financeiro, profissional, de realizações, mas isso precisa ter percepção. Então, à medida que você percebe as coisas, e isso só se percebe estudando, lendo, revendo, escutando, né? E eu acho que falta um pouco para nós, no mundo, Zé, escutar o próximo. Sim, sim. Eu gosto de dizer sempre, né? O buscar conhecimento nas fontes confiáveis, né? Como eu volto a dizer, você pode aprender sozinho, dando cabeçada, ou com quem já passou por onde você quer passar, né? Quem já chegou onde você quer chegar. Então, a empresa que está se formando agora, né? Estuda a Coca-Cola, né? Estuda a Nestlé, estuda a Gillette, né? O sucesso deixa pistas, né? Opa! Mas hoje em dia, né, infelizmente, nós vivemos esse estudo raso, né, que eu digo que as pessoas acabam estudando com a profundidade de um pires. Né? Então, vem um vídeo do WhatsApp, né, que o cara se identifica como sendo pesquisador de não sei da onde, e o pessoal toma isso como verdade e acaba cometendo erros, né, erros podem ser fatais aí para o seu destino, né? Nesse mundo da internet, Zé, eu tenho dito para os alunos e para os amigos, se alguém vier para você e dizer, não estão divulgando isso, mas eu vou te falar, aí pronto, você já viu que, como é que não estão divulgando? Só você sabe? É incrível, essas coisas não funcionam. É só o estudo e fontes confiáveis. Virou piada, né? As pessoas chegam assim, não, eu vi uma matéria no Facebook, não me conta a matéria, tá? Identifica de qual instituto de pesquisa que veio primeiro, vai lá no site do instituto de pesquisa, vê se a matéria está lá mesmo, daí você compartilha comigo, mas se foi do Facebook, eu já até bloqueei o aplicativo daqui. Eu vou contar uma história rápida, Zé. No começo eu não sabia, não conhecia, mas tem aquele site sensacionalista, né? Sim. Eu não sabia o que era, eles postavam notícias. Um dia eu fiz um discurso aqui em casa sobre uma notícia que eles deram e era nada mais, nada menos do que uma brincadeira que, se me permite, eu acho que todos somos adultos, né? Que a Angela Bismarck ia colocar o terceiro seio. Eu comecei a esbravejar, eu xingava, eu falava, esta sociedade... Era dos sensacionalistas, Zé. E todo mundo aqui em casa olhando para a minha cara, o que você está falando? Não, mas está aqui, está na internet. Está na internet. E porque está na internet, você é um cara que se diz estudioso, caiu nessa? Pô, pelo amor de Deus. Pois é. É impressionante, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado hoje em dia, né? Infelizmente, nós temos que saber separar, mais do que nunca, saber separar o joio do trigo. Exato. Porque a coisa cai aí aos montes e tem umas maluquices aí que nos tira
né? Se a gente começar a prestar atenção aí, pode nos induzir a erro, né? Professor, nós estamos a 3 minutos de encerrar a entrevista, porque o Instagram ele é cruel também, dá 1 hora, ele cancela a entrevista. Como nós não chegamos nem na metade do que eu queria falar, eu já quero antecipar aqui um convite para posteriormente, né, professor, voltar aqui para a gente falar, né, de ser pós-pandemia, né? O que vamos ter aí no pós-pandemia. Com certeza, Zé. Vamos ajeitar isso, bater as agendas, e eu estou à sua disposição. Vai ser para variar, um papo delicioso. Agradeço a Leila também pela ajuda. É muito importante a gente trocar ideias e fazer esse bate-papo fluir, né? Ele é tão importante nesse momento porque as pessoas têm outras. Finalmente descobrimos para que veio a internet. Exatamente. Finalmente. Então vamos. Ó, eu estou vendo o Zé agora. Daqui a pouco eu vou ver um outro camarada que vai tocar. Daqui a pouco o Zé vai voltar com uma entrevista com um empresário. Eu volto e você tem esse, vamos dizer, menu, né, de coisas que você pode ver. Porque hoje tudo é on demand. Então você também pode acompanhar o que você gosta na grande mídia, né? Exatamente, né? Bem bacana, né? E vamos usar com inteligência as ferramentas para o desenvolvimento, né? Eu queria pedir para os nossos ouvintes aí, né? Para os nossos alunos que estão nessa sala virtual, primeiramente eu queria agradecer e parabenizar, né? Vocês que passaram por aqui. A gente entende uns que não puderam ficar, não tem problema. Depois nós vamos ver quantos passaram no total. Eu vou estar passando para o professor. Mas eu queria primeiramente, parabenizar, porque vocês fizeram uma escolha, né? Não que eu e o professor aqui tenhamos todo o conhecimento do mundo, mas nós sabemos coisas que vocês não sabem e vocês sabem coisas que nós não sabemos, e fazer essa troca, né, enriquece a todos nós. Parabéns, porque todos nós estamos saindo, eu aprendi com o professor aqui hoje, todos nós estamos saindo mais ricos dessa hora aqui, que foi um papo gostoso. Então, e peço também para os internautas, os alunos que estão nos acompanhando, já irem deixando aí por que é que foi legal a entrevista de hoje, deixar documentado aí, né? Coloca aí por que é que foi legal a entrevista de hoje, enquanto o professor dá a mensagem final para a gente encerrar a entrevista. Eu vou ser bastante proativo nessa hora. Por quê? Primeiro, parabenizar pela sua iniciativa, coisas como essa, de uma pessoa tão gabaritada como você, mostra que existe uma coisa além do profissional Zé Carlos, né? Existe o profissional Zé Carlos, existe o cidadão Zé Carlos, que oferece esse bate-papo para um rol aberto de pessoas. Esse é um ganho que a sociedade brasileira tem que saber valorizar, e te parabenizo por isso. E continue, Zé. Continue, porque caras com a sua cabeça são fundamentais. E a mensagem que eu deixo para todo mundo é, amigos, dando as mãos é que a gente consegue caminhar em sociedade, né? Na hora que você tiver um problema, tente resolver da forma mais racional possível, né? Não deixe as emoções tomarem conta de você nos momentos insignificantes. Deixe as emoções tomarem conta de você nos momentos significantes. Uma vaga de supermercado no estacionamento não é significante, né? A fila, 2 pessoas a mais, 2 pessoas a menos, não é significante. Significante é você lutar pelos seus direitos, você estar cônscio do que está acontecendo com o país e ajudar o próximo. É só isso. A gente consegue um país um pouco melhor. Muito bom, muito obrigado aí pelas suas palavras, professor. Eu que agradeço, Zé. Por enriquecer a gente aí mais um pouco, né? E realmente, né, o que o professor está dizendo, encontre seus valores e seu propósito de vida, né? Para que é que você veio nessa vida, afinal de contas? Quais são seus valores? Justiça, honra, lealdade, contribuição, família, amor, sucesso, trabalho. Encontre seus valores, priorize seus valores e tenha na mente